Leoas queridíssimas, sejam bem-vindas. Também aos nossos queridos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio dessa temporada do Desperte a Sua Leoa. Sabrina Cast, Desperte a Sua Leoa no ar. E que bom ter você aqui, que bom que você chegou, porque esse episódio está especialíssimo. Eu estou recebendo uma leoa que a vida, Deus, universo, como você queira pensar, me apresentou e ela vai nos ensinar muitíssimo nesse episódio. Já curte, já comenta, já compartilha. Eu costumo dizer que quanto mais a gente se enche de nós mesmas, mais a gente deve abundar. Como é bom ser generosa, compartilhar. É até bíblico, generoso prosperará. Então, compartilhe esse episódio para mais pessoas que precisam se encher delas mesmas. Tá, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Leoa, maravilhosa. Você é uma mulher incrível. Me sinto honrada por esse convite. Como é bom a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, né, Sá? Não é maravilhoso? Eu quero te apresentar. Porque, gente, nós estamos aqui frente a frente. Você na sala da sua casa, na academia, no transporte, onde quer que você esteja, com uma jornalista. Ela, além de jornalista, ela é escritora. Ela vai contar isso pra gente. Ela é editora de livros. E, gente, ela é autora do livro O Dom de Escrever. Olha que profundo isso. Eu já começo a sentir a profundidade disso, o dom de escrever. E sabe por que isso é bacana, sem trazer spoiler? Porque você vai servir a muita gente hoje que acredita, mas acredita numa potência que não é capaz de escrever, que não tem nada de importante para deixar. Do rascunho ao legado. Ela também é criadora de um método, olha só que poderoso, destravando a sua escrita e lidera o movimento O Destravar da Mulher Brilhante. Então seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui. Muito obrigada, Sabrina. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse podcast especial. Para mim é uma honra compartilhar a minha história. Eu sei exatamente cada detalhe que eu passei para chegar até aqui. Eu costumo dizer que nós escrevemos um livro depois que nós vivemos uma história. Uau, que poderoso! E tá, me conta, você é jornalista. E sabe por que é bacana a gente voltar lá na essência da tua escolha profissional? Porque muitas mulheres e muita gente, muitos homens que acabam chegando aqui no nosso podcast, eles ainda se perguntam muito sobre as suas escolhas profissionais. E aí conta pra nós. De onde veio esse jornalismo? Aquela menina Tássia que depois foi adolescente, em algum momento decidiu pelo jornalismo. Fala para nós. Uau, essa pergunta é muito inteligente. Olha, Sá, eu nunca imaginei que eu fosse entrar no mundo da comunicação, porque eu sempre fui muito tímida. Eu sempre corri das câmeras. Ai, que legal! Só que eu sempre fui muito envolvida com arte. Eu sempre gostei muito da arte, desde menina. Eu sempre gostei de escrever, de participar de teatro. Eu fiz teatro quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Eu já escrevia muito, era a única matéria que eu me dava muito bem, era o português. Mas eu nunca imaginei que faria parte da minha trajetória profissional. Mas eu sabia que a arte faria parte. Uau! Porque eu senti que tinha um quê a mais, sabe? Eu senti que tinha uma essência ali dentro de uma artista. Havia uma artista dentro de mim. E você sentia isso? Eu sentia. Olha que legal, mas uma coisa que é poderosa e que eu já queria que a gente trouxesse aqui luz, é que, olha que bacana que você disse. Eu sempre guardei comigo uma certa timidez, e às vezes você também é tímida, é tímido, mas eu tinha clareza da minha habilidade com a escrita. E mais, dentro de mim ardia algo muito profundo, a arte. Isso. E isso, sem sombra de dúvidas, acontece comigo dentro da minha essência. Isso também acontece com você. E às vezes a gente não quer ver. E eu já quero te dar os parabéns, porque apesar da timidez, ou talvez das circunstâncias, Sim. você tinha essa clareza. Sim. Eu tinha essa clareza, mas eu, por medo, talvez, do julgamento das pessoas, eu não tinha noção
que de fato eu teria coragem de assumir o meu amor pela arte. Que legal. Eu fui assumir o meu amor pela arte depois de muito tempo, depois da vida ter me batido bastante. Depois de ter trabalhado em tantos lugares que não me faziam feliz. Uau! Todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito criativa. Então, eu sempre dava uma dica ou ajudava em alguma coisa, só que nesse momento as pessoas sempre me cortavam. Claro. E eu achava que o problema era comigo. Eu falei, gente, não é possível ter algum problema. E com o tempo eu fui vendo que não era bem um problema. Era a solução da minha carreira profissional, eu só não sabia disso. Sim. E até que eu decidi, falei, não, eu preciso trilhar a minha própria rota, preciso trilhar o meu caminho. E aí, em 2017, começa essa longa jornada que me trouxe até aqui. E, gente, olha que poderoso. Eu já tô toda assim, emocionada e arrepiada, porque Tássia nos traz uma lição que é uma lição que eu sempre trago nas minhas mentorias. Enquanto nós estamos mais preocupadas e ocupadas com o julgamento alheio, com a forma como as pessoas vão pensar, a gente não consegue se aproximar profundamente de nós mesmas. E olha que outra lição que você traz, e que eu acho que é muito mais um movimento de cura até do que lição propriamente dita. Eu estava em lugares, ou eu me inseria em contextos profissionais que não me permitiam exercer a minha potência, e todas as vezes que eu iluminava, era como se, de repente, as pessoas quisessem me afastar. Sim, exato. E a falta de percepção de quem de fato você era, imiscuída às vezes no que a vida vai nos levando, nos traz, e por favor, pensa nisso agora. Eu acho que aqui a gente já poderia até acabar o podcast. E tem Sim. muito mais. Mas nos traz aquela sensação de que o problema está conosco. Como se fosse um defeito ser criativo. E quanto sofrimento. Nossa. Não é verdade? Que você Exato. pode liberar agora. Sim. Olhar para você e dizer, o problema não está comigo. Eu só preciso assumir de fato o meu lugar no mundo. Exato. Se o seu talento é ser criativo, se o seu talento é ser comunicador, se o seu talento é ser empata, se o seu talento é a planilha, se o seu talento é a arte, se o seu talento, quem sabe, é lidar com pessoas, se o seu talento é a tecnologia, e a gente insiste em forçar para caber em lugares em que essa potência não pode ser desenvolvida, a gente vai estar fora do nosso lugar no mundo. E aí, você foi percorrendo esse caminho, achava inicialmente que o problema era com você, e aí você disse, Sá, ali em meados de 17, eu virei a chave. O que foi que aconteceu nesse momento? Compartilha com a gente. Onde é que você estava? Como você estava? O que foi que aconteceu? Porque houve um chega. Sim, houve um basta, literalmente. Isso. E aí? Muito legal essa sua pergunta, porque em 2017 eu sou cristã, eu acredito em Deus e Ele guia a minha vida, a minha história. Eu lembro que em 2017 foi meu último emprego, CLT, Tá. e eu já estava muito cansada. Eu olhava para os lados e dizia, não é isso que eu quero fazer, eu não nasci para ficar presa a um sistema ou, de repente, a uma ordem que me deram e assim por diante, sabe? E eu comecei a orar. Porque enquanto eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhei 1 ano nessa empresa. Tá. Enquanto eu trabalhava lá, eu pensava, não é isso que eu quero fazer. E vira e mexe, eu tinha um tempinho ali, eu escrevia as minhas frases, escrevia poemas, eu sempre gostei muito de escrever. E teve um momento que eu disse assim, bom, não é isso que eu quero, eu preciso mudar de vida. E eu fui para a igreja, comecei a orar e Deus falou comigo. Deus falou assim, filha, chegou a hora de você se movimentar. Você precisa viver o que eu tenho para você. Você precisa sair daqui. Só que na minha limitação humana, assim como você que nos assiste, eu pensava, mas como é que eu vou fazer minhas contas, minha vida? E como é que eu vou pagar minhas contas? Porque a gente acha, gente, que a vida é pagar boleto, gente. Não é. A vida não é pagar boleto. Não é. O boleto é só um detalhezinho que você, de fato, precisa trabalhar porque o dinheiro não cai do céu. Mas... Desculpa. Bebe uma aguinha. Enquanto você tomou a aguinha, olha só, mas eu gosto sempre de ir fazendo uma síntese
das lições maravilhosas que as nossas leoas nos trazem. Primeira conclusão que a gente chega, olha o que você disse. Eu estava exausta. Eu cheguei ao meu limite. E hoje a gente vive em meio a uma geração de mulheres. Você aí também pode estar exausta. E mais do que estar exausta, e como Tar falou, eu estava cansada, era nítido que ela estava fora do lugar dela no mundo. Nem sempre, sozinhas, a gente consegue a força suficiente para superar os medos, as angústias que fazem parte e está tudo bem. E você foi buscar algo em que se apoiar. Assim como você, o meu suporte, o meu apoio vem de Deus. Sim. Mas se para você não faz sentido aquilo que arde no nosso coração, você precisa buscar algum suporte em algum lugar. Seguro, eu acredito que coeso, ético, pautado nos seus princípios, nos seus valores, mas também o reconhecimento de sozinha eu não consigo. E você foi para o lugar onde você encontra essa segurança. E nesse lugar a gente encontra as respostas. Sim. E Deus disse, não é aqui, não é desse jeito, precisa sair. E aí? Bom, e aí... Na sua caixinha você disse, e os boletos? E os boletos? E a vida? E você disse algo sensacional que eu já gostaria que você escrevesse aí no chat. A vida não é só pagar boleto. Não, a vida não é. E nesse momento, Sá, eu entendi que Deus estava me chamando para algo grandioso, para algo diferente, para algo novo. E bateu o medo, é claro, porque tudo que é novo mexe com a gente e dá medo. A gente tem medo. Hoje eu sou editora de livros, mas eu tive muito medo desse primeiro passo. Só que Deus me sacudiu e eu sabia que era algo grandioso, que era algo novo e que tinha a ver com a minha essência. Então eu dei esse passo de fé. Eu saí, eu pedi as contas da empresa, só que assim, né? Eu pedi um sinal para Deus. E falei, Deus, se é o Senhor mesmo que está pedindo... Confirma. Eu vou pedir para ser mandado embora. E eles vão me mandar embora e pagar todos os meus direitos. Eu tinha 1 ano de empresa, mas já era 1 ano. Já era 1 ano, já era uma reserva, você Sim. já ia ter um pouco mais de paz. Exato. Porque eu tô falando aqui também de paz, de espírito, né? Exato. É como você falou, a vida não é só pagar boleto, mas assim, a gente é adulta. E na adulta a gente sabe que existem responsabilidades, existem compromissos, né? Agora, não deixa essas responsabilidades, esses compromissos te enjaular para o resto da vida. Não, jamais. Porque eu atendo muitas mulheres que estão há 10 anos, 15 anos. Não faz sentido. Não faz. Não faz sentido. E que você possa tomar uma decisão com a gente aqui. Sim, por favor. E aí? E aí eu dei o testemunho na igreja na época e eu disse que eu estava livre. Olha como a nossa boca, ela tem realmente o poder de vida e morte, como diz a Bíblia. Você tem o poder de profetizar o destino que você quer viver. Ou que você almeja viver, sabe? Naquele momento, eu dei o testemunho na igreja e eu profetizei e disse que eu estava livre para viver o que Deus tinha para mim. Uau! Porque até aquele momento eu vivi o que eu queria, da forma que eu queria, porque a minha intenção era o quê? Era pagar as minhas contas. Eu achava que eu vivia para isso, essa era a minha vida. Só que naquele momento, eu lembro que eu tinha muita vergonha de falar em público. Só que eu disse, Deus, Senhor me confirmar, eu vou dar o testemunho lá na frente, mesmo com vergonha. E aí você foi demitida, veio a confirmação. Sim, veio a confirmação, eles me demitiram. Uau. Quando chegou no momento de testemunhar na igreja, eu tive muita vergonha, eu não queria ir. Mas aí eu amo o seu programa, eu amo a forma como você nos trata como leoa, porque me faz lembrar de uma visão muito linda que eu tive no dia em que eu tive medo de testemunhar. Eu vi o Jesus em forma de leão. Uau. Ele apareceu para mim e disse, ele olhou para mim e ele se comunicou comigo através do olhar. Talvez você não acredite no que eu estou falando, mas Jesus, ele é vivo e ele é muito real. Sim. E daí, nesse momento, eu entendi que ele estava comigo. Eu falei, eu preciso falar. Eu falei bem pouquinho, apenas disse que eu estava livre para viver o que Deus tinha para mim. Mas foi libertador para ti. Eu imagino o que é que você sentiu depois. Nossa. E isso também te serve de experiência, porque, um detalhe, normalmente, nós desejamos realizar mais numa zona
que é maravilhosa, que é de Sim. conforto, que é pomposa. E se você observar grandes mulheres, grandes seres humanos, vamos além, como Tássia, ela precisou de um romper na zona do medo. Ela precisou de um romper na zona de insegurança. A vida traz sempre consigo uma pitadinha, não precisa exatamente ser algo grandioso, mas de medo Sim. e de risco. Exato. E estar disponível para esse movimento é cura. Sim. E eu tenho certeza que ter subido no palco dessa igreja, e ainda que você tenha falado bem pouquinho, destravou você. Total. E assim, hoje, nos dias de hoje, claro que eu tenho medo. Todo mundo Todo tem mundo tem medo. medo. O novo nos assusta. Todas as vezes que eu vou fazer um novo livro, ou que eu vou viver um novo processo, vocês acham que eu não tenho vergonha ou medo de estar aqui? Claro que eu tenho. Mas eu sei que o que eu carrego, a mensagem que eu carrego, é libertadora porque foi para mim. Sim. Porque quando Deus nos dá uma voz e uma experiência, Ele deseja que nós compartilhemos com outras pessoas, para que outras pessoas sejam curadas também. Então, a partir daquele momento, eu tive medo também, porque eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida? E naquele momento, a escritora que havia dentro de mim, que já estava ali adormecida, Sim. saiu para fora, gente. E eu comecei a escrever num blog que eu criei, cujo nome era Cantinho da Motivação. Ai, que lindo! Então, a gente vai inicialmente para essa nova jornada e você se sente disponível para escrever num blog. Sim. E aí, fala para... Olha que lindo o nome. E aí? Cantinho da Motivação. Bom, e aí eu pensava já no jornalismo, não como uma profissão. Tá. Eu fiz administração de empresas, gente. Só que dentro da administração, eu me identifiquei muito com o marketing, com a comunicação. Aquilo ardia no meu coração, mas eu não tinha coragem de... A vida te trazendo de volta o tempo sim. inteiro. Isso acontece com a gente, ela vai Sim. trazendo a gente de E vou volta. dizer uma coisa que talvez seja um absurdo para você, mas para mim foi libertador. Eu tranquei a minha faculdade no 7º semestre, praticamente quase me formando, e eu descobri que eu não queria voltar. Não era o que eu queria, porque eu fiz uma faculdade pautada na opinião de uma outra pessoa. Uau. Na época era o meu ex-noivo, ele queria muito que eu fizesse uma faculdade de administração, porque ele desenhava um futuro para mim. Só que não era Era o futuro dele, de era a Deus, expectativa dele. Era a expectativa dele. E eu fiz, gente, eu fiz uma faculdade por conta da opinião de uma outra pessoa. Olha quanto tempo. Eu não vou dizer que eu perdi esse tempo, porque eu Tudo aprendi lhe serve, né? É. E eu não voltei para essa faculdade, comecei a escrever no meu blog e eu descobri que eu amava escrever sobre acontecimentos e eu me lancei, mesmo sem formação nenhuma, para fazer matérias relacionadas à arte. Uau! Então eu comecei a defender a arte como instrumento de evangelismo e comecei a participar de eventos cristãos, tudo que era relacionado à arte, por exemplo, grafite, o pessoal da música, do teatro. Então eu ia, fazia parte e escrevia no blog aquilo que eu aprendia. Isso foi tomando uma proporção que eu particularmente não imaginava. O meu blog alcançou, na época, mais de 100 mil pessoas. Uau! E eu não cheguei, gente, eu não fiz campanha, eu não fiz nada. Eu só assumi a minha essência. Pronto, você disse tudo. Gente, isso dá um corte. Porque é isso. Quando a gente parece mágica, mas quem sabe é mágica mesmo lá do alto. Quando a gente decide estar no nosso lugar, essa sou eu. Foi isso que vim para fazer. E por isso que eu digo também sempre nas minhas aulas, eu digo assim, antes da nossa mãe e do nosso pai toparem nos trazer, eu acredito também, você pode não acreditar, que nós combinamos algo com Deus. E esse combinado foi só entre nós e Deus. E numa linguagem didática, professora, né, professoral, é como se Deus dissesse assim, filha, olha, filho, essa é a tua jornada. Aqui, esse será o teu pai, essa será a tua mãe, aqui será a tua jornada, você nasce nesse lugar, mas eu tenho um combinado com você. Sim. E essa será a minha vontade para você na Terra. Vai e cumpre. Só que o que acontece? E tá tudo bem, a gente nasce, nós já temos um sistema familiar,
Nós já temos lá um sistema de crenças. Que seriam essas crenças? Tudo que a gente viu, ouviu, sentiu. A gente começa o bendito convívio. No bendito convívio, aí nós vamos sendo, eu costumo dizer, para te passar a palavra de novo, que é como se nós fôssemos essa folha em branco com todo o script trazido por Deus. Mas aí a vida vai fazendo isso com a gente, né? Na escola, no lugar onde a gente vive, os noivos, as expectativas, tudo que a gente vai vendo e a gente às vezes fica assim, desse tamanho. E aí, a possibilidade, foi o que aconteceu comigo, com você, acontece com todo mundo. Nós não somos prestigiadas da gente fazendo isso aqui, ó. Voltando para o nosso lugar. Assumindo a nossa matriz. E foi isso que aconteceu. 100 mil pessoas. Olha o que ela disse, eu não fiz nada de extraordinário, assim, em termos, né, do que se propaga e tudo mais. E aí, o que você sentiu? Eu gosto do sentir. Socorro, o que você sentiu nessa hora e para onde você foi a partir daí? Naquele momento, eu senti que realmente eu nasci para a escrita e a Uau. escrita nasceu para mim. Eu acredito que naquele momento eu descobri que Deus realmente me criou como escritora. Não apenas para trabalhar, escrever livros e assim por diante, mas para levar o amor de Deus, para levar aquilo que eu acredito através da escrita. Eu costumo dizer hoje, depois de uma temporada nos livros, escrever cura, liberta e transforma. E quem lê também é curado, né, é liberto e também é transformado. Claro que assim, existe um tempo aí de absorção do conteúdo, mas também de decisão. Sim. Você precisa decidir mudar, né? Bom, e a partir daí eu falei, poxa, agora eu preciso estudar, né? Preciso estudar e comecei a fazer um cursinho mais voltado para o marketing digital, rede social, queria me inteirar um pouco mais. Eu fiz no Senac na época. E ali eu descobri que eu tinha muita coisa para colocar para fora. Eu comecei a olhar para as minhas frases com mais carinho e falei, puxa, isso aqui dá um livro, né? Isso aqui dá um livro. E eu tomei a decisão de escrever o meu primeiro livro, que é esse aqui, gente. O Dom de Escrever. Que lindo! A arte que me conquistou de tal forma que eu transformei isso numa profissão hoje, né? Mas esse livro tem algumas matérias que eu fiz na época das aventuras jornalísticas, né? Eu não tenho uma formação na faculdade de jornalismo, mas eu sou uma jornalista nata. Eu sei todas as técnicas de jornalismo, porque eu nasci com essa essência, com as técnicas da comunicação. Sim. Só que eu tinha vergonha de assumir. E depois, claro, eu fui estudar, eu fui me inteirar. Hoje eu faço cursos até hoje sobre comunicação, porque eu quero estar melhor a cada dia. Quero todos os dias passar a minha mensagem da forma correta. E não é correta para mim ou para você, da forma que de fato vai gerar transformação em você. Porque se não gerar transformação no outro, não faz sentido. Sem dúvida. Externalizar. Sem dúvidas. E eu fui estudar, comecei a trabalhar com rede social, fazer gestão de rede social, que é o famoso social media hoje. Ai, que legal. Fiz algumas empresas, só que eu não estava feliz. Eu falei, não é isso que eu quero ainda. Era parte do processo. Era parte do processo. Eu sempre amei os livros, eu sempre li desde muito novinha, eu sempre escrevi muito, eu sempre gostei muito. E eu olhava para aquelas legendas das redes sociais e falava, puxa, eu queria escrever mais. Era pouco para ti, né? Pouco. E eu escrevi o livro, enfim. Estava ali como social media. Como social media. Estava no processo. Já tinha saído da zona de total desconforto para trazer Comecei a trajetória, né? Começou a trajetória, sim. Até que um dia, como é importante a gente contar os nossos testemunhos e a gente falar aquilo que está queimando no nosso coração. Sim. Porque eu lembro que eu ouvi uma live de uma pastora e eu lembro que ela trouxe um ensinamento tão valioso naquele dia sobre a mala. Ela deu um exemplo de uma mala de viagem. Às vezes a gente vai viajar e a gente, com medo de faltar alguma coisa, a gente coloca muita coisa dentro da mala. Acho que você já deve ter feito isso também. Demais! Só que quando você chega no destino e você começa a se organizar ali para viver a sua viagem, você começa a perceber que praticamente metade da sua mala você não usa. E eu lembro que ela trouxe um desfecho dessa história pra gente, trazendo assim que
você precisa esvaziar a sua mala e tirar aquilo que não faz sentido e colocar somente o que faz sentido, mesmo que sobre espaço. Aquele espaço vai ser preenchido por algo que realmente vale a pena ou que faz sentido na sua história. E naquele momento eu comecei a chorar muito. Eu falei, puxa, eu preciso dar um jeito na minha mala. Eu preciso sair dessa prisão emocional que eu tô. E naquele momento eu falei, eu não quero trabalhar mais com social media. Eu quero viver da escrita, eu quero viver dos livros, eu quero trabalhar com os livros. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa por mim. Por quê? Quando eu dizia que, o que você faz? Eu tinha medo de dizer eu sou escritora. Sim. Porque Você não conseguia se identificar Sim, como tal, né? como tal, e também o medo do julgamento, porque hoje em dia a arte ela é muito desvalorizada no Brasil, infelizmente. Então, quando você diz que você é um escritor, legal, mas o que você faz para ganhar dinheiro? Então, as pessoas elas não conseguem identificar um escritor como uma carreira. Sim. E é uma sim. carreira. Engraçado você estar falando isso, eu me lembrei aqui de Cristiano, meu esposo, que vocês conhecem, e ele trouxe exatamente esse testemunho. Quando eu desafiei ele a escrever o livro, né, que é esse aqui, né, A Busca Infinita pela Alta Performance, ele disse exatamente isso. Ninguém vai ler, ninguém reconhece. Como assim escritor? Sim. A gente ainda guarda de novo as nossas crenças que vão Sim. nos limitando daquilo que nos disseram, daquilo que tentaram forjar como uma verdade, né? Exato. E aí isso te inquietou? Não, me inquietou. E aí eu disse assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Imagina, eu preciso dar um jeito. E naquele momento eu tomei uma decisão. Eu peguei a minha mala de sonhos, a minha mala de uma história de vida, abri e falei, isso não faz sentido, não quero social media mais. Entrei em contato com todos os meus clientes. É claro que de forma prévia, avisei, a gente conversou, agradeci pela oportunidade, porque, gente, a grande chave é ser grato. Independente se você vai, eu não quero mais trabalhar com isso, mas seja grato pelo tempo, porque aquele tempo pagou as minhas contas. E eu aprendi muita coisa. Então, eu agradeci a todos e falei, eu vou trabalhar com os livros. Eu não sabia se eu iria ser uma editora, se eu ia viver só da escrita. Eu tomei uma decisão. E naquele momento, logo depois, a Suelen Varden, Sim. ela lançou um desafio de 21 dias, manhãs da virada. E eu lembro que eu dormia com social media, gente. Não tô falando que todos são assim. Eu tinha uma vida muito complicada. Eu dormia muito tarde, porque era muito trabalho. Inversão da pauta de horário, Sim, né? Eu acho que é muito comum. me organizar, era bem complicado. Eu escrevia muito bem, mas eu tinha dificuldade de liderar, porque não era o meu chamado. Sim. Não era para mim. Sim. Então, eu vi que a Sueli lançou esse desafio. E eu falei, manhãs da virada. Eu preciso virar a minha vida. Eu falei, era 7h pouco da manhã. 7h pouco da manhã eu tava no primeiro sono. Aí eu falei, não, eu vou acordar cedo e eu vou participar. Naquele momento eu tomei uma decisão. Eu fui dormir tarde, eu demorei para dormir, porque o corpo tá acostumado. Mas eu acordei, fiz um café, peguei meu computador, meu papel e minha caneta e comecei a estudar. Só que o que eu não fazia ideia é que naquele momento, Deus estava usando aquele momento, aquela situação, para destravar o meu destino profético. Eu só não sabia disso. E eu lembro que eu sempre acompanhei muito o trabalho dela e eu sempre reagi muito ao trabalho dela. Porque na época de social media, eu buscava informação, conhecimento através dos cursos dela, inspiração e etc. E eu lembro que eu comentei, assim, uns stories dela e falei assim, eu tô fazendo amanhãs da virada, eu tomei uma decisão, eu decidi virar a minha vida, me assumir pro mundo em que eu realmente sempre quis me assumir. E ela me respondeu, mas o que você faz? O que você decidiu fazer, Tassi? Eu falei, eu sou escritora, eu decidi trabalhar com os livros. E eu nem sabia como que eu falava, hoje eu tenho os termos, né, leitura crítica e etc., mas eu falei para ela, e naquele momento ela disse assim para mim, nossa, eu acho que eu preciso do seu trabalho. Gente, tem noção? Isso. Daí ela disse assim, me chama no WhatsApp. Quando ela falou isso, eu falei, cara, ela tá brincando comigo. Não é possível. Não é possível, essa mulher, olha o tamanho dela, gente, nas redes sociais. E a gente se sente o quê? Pequena. Eu me senti pequenininha. Eu falei assim, quem sou eu na fila do pão para escrever um livro, que é o que eu disse inicialmente.
E depois, quem sou eu na fila do pão para falar com essa mulher? Imagina. Pois eu fui pro WhatsApp, porque assim, eu sempre tive muito medo, mas eu sempre fui muito ousada. E a ousadia, ela dá um tapa no medo, gente. Dá. Né? E eu fui lá, me posicionei, falei para ela, olha, eu faço leitura dos livros, faço assim, 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 assado. Fui falando Já do no jeito- WhatsApp. Já no WhatsApp. Ou seja, o nível de proximidade Sim, já era aumentou. outro. É. E assim, por quê? Porque eu decidi fazer o curso dela. Era um desafio curtinho, mas foi aquele desafio que virou a chave para mim. E aí, quando eu falei para ela, ela falou assim: vamos fechar. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Ela vai fechar, socorro. Aí eu comecei a orar. Eu falei: Deus, o Senhor é o editor dos editores. E por quê? A princípio, ela queria fazer só um e-book. Tá. E Mas ela já era grande o suficiente para ter um livro. sim, ela queria fazer só um e-book para as alunas dela. E eu falei: ok. Só que depois que eu fiz a leitura crítica do livro dela, Sim. eu tinha medo de criticar, assim, no bom sentido, tá, gente? A crítica de trazer uma visão mais interessante para o leitor dos Sim, livros que a gente uma lê. linguagem mais acessível, algo que possa trazer mais link, conexão, gosto pela leitura. Exato. Essa é a ideia. Aí eu trouxe algumas sugestões, tal, e apresentei para ela, ela gostou. E aí logo depois ela disse assim para mim: Tássia, eu sei que você gosta do meu trabalho, que você me acompanha, mas eu queria a sua opinião de profissional. Ou seja, ela já estava me vendo como uma editora de livros. Eu não via isso, mas ela já Sim, estava vendo. ela já via. E eu falei: olha, na minha humilde opinião, o seu livro merece estar impresso. E quando eu falei isso para ela, ela falou: vamos imprimir. Eu falei: socorro, Deus. As coisas vão acontecendo quando a gente está no nosso lugar no mundo. E daí o livro dela, eu me transformei numa editora de livros no livro dela. E só um detalhe, uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. Qual foi a decisão? Preciso mudar minha vida. A partir dessa decisão, tudo vai se encaixando. Entra num desafio, se organiza, supera a dificuldade de acordar cedo pelo ritmo que estava sendo imposto de trabalhar na madrugada. Sim. Se disponibiliza, interage, porque a gente também fica muitas vezes dentro dos nossos casulos. Você interagiu, você foi corajosa e comentou algo. Olha, eu vou tentar, né? Eu não sei o que vai dar. E você trouxe, ela se conectou, e a partir daí as coisas fluíram. E aí veio o livro dela. Aí veio o livro dela, e eu lembro que antes do livro dela, eu escrevi esse livro, tive medo de publicar. Aí quando eu decidi publicar meu livro, veio a pandemia. Eu falei: não acredito. Agora que eu pensei em me posicionar como escritora, só que Deus estava me trancando dentro de casa, não era para me frustrar, era para me transformar numa editora de livros. Porque foi nesse momento que a Suelen chegou. E quando eu lancei o livro dela, ela gostou do meu trabalho, ela foi E eu não pedi para ela falar de mim, gente. Eu não pedi. Ela foi lá na internet, falou do meu trabalho, e nesse dia vieram 400 pessoas falar comigo. Socorro! Eu quero escrever um livro, eu quero escrever um livro, eu quero publicar, me ajuda. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus, me ajuda. Eu sozinha. E aí eu me transformei numa editora no livro dela. A partir dela vieram e da voz dela. Aí hoje eu tenho mais de 60 obras publicadas em menos de 3 anos. E já ajudei mais de 500 pessoas a escreverem livros do absoluto zero. Olha que surreal. Surreal. Se a gente busca racionalizar isso, a gente vai ter dificuldade de entender, porque a gente precisa experimentar, a gente precisa confiar, a gente precisa ter fé, a gente precisa se disponibilizar. E você foi somando tudo isso. Sim. Você foi se identificando com você mesma, com aquilo que fazia sentido para ti. Sim. E aí nasce a editora. Nasce esse projeto grandioso que já pôde servir a tantas pessoas. Eu acredito muito que nós encontramos também, e por que não, a felicidade quando a gente serve ao outro. Quando a gente entende que não é sobre nós mesmas apenas. Acho né? Que é a grande chave, né? É a grande chave. E Jesus serviu, né? Exatamente. E aí, desse primeiro, como foi para a Tassi engrenar profissionalmente esse projeto
e trazer os demais livros. Inclusive, tem um livro aqui sobre o qual eu quero que você fale já Aham. já. Olha, eu confesso que eu tive medo, né? De novo, medo. Sim. Inclusive, tem um capítulo sobre o medo inteiro no meu novo livro, que é do Rascunho ao Legado. Do Rascunho ao Legado, eu trago a minha história de escritora à editora. E tudo isso que eu contei para vocês de uma forma mais detalhada. Legal. Porque eu descobri a criança escritora lá atrás, né? E assim, o que foi mais interessante, eu não fui atrás de ninguém, sabe? Todos os autores que eu publiquei depois da Suelen, todos vieram de indicação, todos vieram do trabalho dela que eu fiz e eu fui fazendo de uma, fazendo de outra. Claro que assim, quando eu comecei, eu não era a editora de livros que eu sou hoje. Claro. Eu fui me E tá tudo aperfeiçoando bem. e tá tudo bem. Faz parte. Sim, só que eu sempre tive um olhar de designer diferenciado. Então, eu olhava para um livro e disse, não, mas não pode só ter texto corrido aqui, tem que ter uma marcação de frase e tal. Então, aos pouquinhos com a minha equipe, hoje eu tenho uma equipe de 50 pessoas, gente, que trabalha comigo. Mas tudo começa em mim, termina em mim. Mas, assim, hoje eu tenho um olhar mais aguçado, obviamente. Só que todos os autores que vieram porque foram reconhecendo o meu trabalho. E por quê? Porque eu não parei. Ai, mas tá difícil, eu não sei como é que vai ser, como é que faz isso. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar, de pesquisar. Então, assim, você que nos assiste, se você realmente quer algo, estude, busque conhecimento. Ai, não vou ficar pagando mentoria. Isso é ridículo, gente. Você não está pagando mentoria, você está investindo no seu conhecimento. Isso muda a vida. Muda, Muda a completamente. vida. Então, assim, claro que o meu patamar hoje é diferente, a mentoria é um outro valor. Quando eu comecei, era uma coisa mais simples, hoje ela é super completa. Mas o tempo foi me trazendo experiência o suficiente para que eu possa, né, cobrar um ticket que eu cobro hoje. Trazer o equilíbrio da troca. Sim, exato. Entre dar e receber. Exato. Porque a gente não pode esquecer disso. Então, e você pode, inclusive, você falou algo maravilhoso, né? Que é a mudança dessa metanoia, Sim. desse mindset do que é investir e do que é simplesmente ter um preço, algo que se consome rapidamente. Algo que sempre me marcou também, tá? Desde criança, foi investir em conhecimento. Isso é ótimo. Todo o dinheiro que eu fazia, eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu investia em conhecimento. Eu me lembro que lá, por volta dos meus 13 anos, eu sempre fui leitora. Mas eu tinha um sonho de ler mais rápido. E eu não sei se você lembra, ou se vocês lembram, eu nem sei se isso existe mais, mas tinha uns cursos de leitura dinâmica. E eu investia naqueles cursos de leitura dinâmica, do que surgia até na escola. E eu posso garantir a vocês, exatamente o que você falou, é o maior legado que a gente pode deixar. E aí, veja, presta atenção, quanto mais a gente acumula, quanto mais competências nós vamos somando, é justo que dentro da equalização dos nossos tickets, dos nossos passaportes, da energia da troca, do nosso servir, do seu servir, a gente agregue esse conhecimento, essa experiência, essa bagagem. Sim. Eu costumo dizer que escrever um livro, gente, é o ato de exercer o amor ao próximo. Sim. Então, é um egoísmo da nossa parte guardar conhecimento. A gente precisa entender que as próximas gerações vão usufruir daquilo que a gente vai deixar. E por que a gente guardar, sabe, para a gente não deixar o conhecimento? Exatamente. Eu acho fantástico pessoas se levantando, se posicionando e ensinando, porque todos nós temos uma voz. E cada um tem uma essência. Então, talvez, eu costumo dizer que a essência é intransferível. Então, não tem como eu ser a Sabrina, mas tem como eu aprender com a Sabrina. Sim. A mesma coisa, não tem como ser a Tássia, mas tem como aprender com a Tássia. Modelar, se inspirar. Sim. Eu digo sempre também nas minhas mentorias, gente, nem tudo que eu estou falando é e faz sentido para todas vocês. Mas se uma chave, se um ponto fizer sentido, toma para você e aplica do seu jeito. Mas tá,
Nasce a editora, nasce a Tassi Andrade Editora, vem esse primeiro movimento, como você disse, nasce o primeiro livro, tudo tem um começo, assim sempre é. E desse movimento você foi crescendo, você foi escalando, você foi aprendendo, eu acredito, sem sombra de dúvidas, a lidar com gestão, com temas outros, com a realidade dos livros, porque não é simplesmente estar com o livro, é como você disse, é a leitura, é a construção, é o design. Né? É a identidade visual, é o mercado, é a impressão, e a venda, e a distribuição, até a etapa final da satisfação do leitor. E dentro desse novo mundo, que já era o mundo da sua criança, né? Desde sempre, como você disse, começam a surgir também a força dos grupos nas obras, assim como nesse projeto, isso que eu queria que você nos contasse. Você já deixou claro para a gente, olha, todos os livros vieram de indicação. Sim. Eu acho que isso aqui também precisa ser pontuado, porque quanto mais você serve com amor, mais as pessoas elas se Percebem, enchem, né? elas percebem, elas vão te indicar. Se tem uma coisa que a tecnologia está aí, a inteligência artificial, eu acho que nunca vai sair de moda é a indicação da satisfação Não. de alguém que a gente serve. Jamais. E assim, gente, eu nunca fui muito da divulgação, eu nunca tive muita, assim, como que eu posso dizer, tanto conhecimento, assim, para me posicionar como um profissional da área de marketing, Sim, né? Mas eu admiro quem é da área, porque realmente, quando você tem o dom de comunicar aquilo que você faz de uma forma interessante, é muito maravilhoso. Eu falo que o meu marketing são as histórias, porque eu vivo histórias para escrever histórias. legal, muito bom. Então, é algo que acontece muito naturalmente. Então, para mim, um café vira um livro, gente. Essa é a verdade. Mas vamos falar um pouquinho desse movimento em Do grupo. grupo, porque o Tudo grupo, começou, né, tem a sua, sim, tem a sua, tem a sua essência também, tem a sua história. Fala pra gente, como é que surgiu o grupo? Bom, tudo começou em 2022, um grande despertar na minha vida, quando eu participei da Conferência Destino, do Tá. Thiago Brunet. Tá. Ali, naquele momento, Deus me chamou, na verdade, ele me deu uma ordem, porque em alguns momentos Deus te chama, em outros ele te dá uma ordem. E naquele momento ele me deu uma ordem para sair da minha zona de conforto. Tava gostosinho já. Tava muito bom. Na casa da minha mãe, tudo aconteceu ali no quartinho, nasceu ali, tava muito bom. Não preciso pagar aluguel, né? Como por aqui mesmo, tá tudo certo. Só que Deus estava me chamando para algo maior. E naquele momento, eu servi na conferência, Deus me chamou para sair da minha zona de conforto. Eu sabia que Ele estava falando comigo e eu tomei a decisão, só que eu ainda tive muito medo. Claro, né? Isso em setembro. E em novembro eu lancei o último livro da coleção de 2022. Foi um livro fantástico, chama-se Venci, uma moça que venceu o câncer. Uau! Uma história lindíssima. E em seguida eu fui para um culto no dia seguinte e naquele momento Deus usou o pastor para falar assim, ele ministrou a palavra de Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Só que Deus não falou assim, calminho comigo não, tá? Ele berrou mesmo comigo. Ele falou, eu já falei para você que você tem que sair. Porque Deus já estava falando comigo há muito tempo. Só que eu achava que não era comigo porque estava dando tudo errado. Não é comigo. Imagina, vou sair como da minha casa? Tá bom aqui. Tá bom, Tô segura. Exatamente. Só que Deus, ele estava me sacudindo. Até que a Láucia, uma das autoras da editora, a gente fechou o contrato, ela me chamou para fechar o contrato em Alphaville, né, aqui em Alphaville. Sim. E eu não queria vir para cá, porque eu dizia, quem sou eu na fila do pão para pisar em Alphaville? De novo, Imagina, né? eu não tenho dinheiro nem para tomar uma água naquele lugar, que é isso? Só que Deus, gente, Deus ele nunca vai mostrar algo para você que ele não tenha a intenção de realizar na sua vida. Então Deus me trouxe aqui para fechar esse contrato com a Láucia. E eu lembro que em novembro ela disse, eu vou estar em Alphaville, vou estar em São Paulo num evento. E eu queria te ver para a gente alinhar as coisas do meu livro. Nós nos reunimos, só que aquela reunião não era para mim ou para ela. Era para o propósito de Deus na minha vida. Naquele momento eu estive em movimento, né? Eu costumo dizer que as oportunidades elas aparecem no meio do caminho. Então você precisa se movimentar. Só encontra oportunidade quem se movimenta, porque elas estão no meio do caminho. E eu me movimentei até a Láucia.
Ela me convidou para participar de um evento cujo nome é Mulher Brilhante. Uau! E eu estive naquele lugar pela primeira vez na vida. Eu entrei num evento com 2.500 mulheres, empresárias, empreendedoras, ou que desejavam se tornar uma e etc. Quando eu olhei aquele ambiente, eu falei, onde que eu estou? Ou que eu estava, que eu não estou participando dessas coisas. Ali virou uma chave muito poderosa na minha cabeça. Eu falei, gente, eu sou empresária, empreendedora, e eu não estou fazendo nada disso, eu não estou me reunindo com outras mulheres e aprendendo e assim por diante. E naquele momento, Deus soprou meu nome naquele lugar, que eu contei a minha história para a filha da Kênia, e eu nem sabia que era a filha dela. Ai, que legal. E ela contou a minha história no palco, eu nem sabia, de repente ela falou meu nome, e eu estava sentada bem no fundo, ela pediu para eu ficar de pé, todas as mulheres me aplaudiram. Te reconheceram. Me reconheceram. Foi muito lindo, foi uma experiência linda. Naquele dia, eu vivi uma experiência que eu queria participar da mentoria dela, mas eu não tinha condições de investir. Foi quando surgiu a ideia do Destravar da Mulher Brilhante, que é esse livro aqui. É um livro de coautoria. Lá Deus me deu uma ideia Sim. de fazer um livro de coautoria. E nesse momento, eu busquei, falei, Deus, mas como é que vai ser o nome? Ele falou assim, você não destrava a escrita? Então, agora você vai destravar a escrita de mulheres brilhantes. Incrível. Eu falei, gente, eu tô chocada. Eu falei, É isso! ok. E aí, naquele momento, com a Láucia participou de todo o processo ali do nascimento. E eu orei pelas 12 mulheres, Deus me apresentou 6 mulheres lá no evento que fecharam comigo, sabe? De fato, sentiram que era o momento delas. E, enfim, agora nós lançamos recentemente. E foi lindo o Destravar, lançamento. Você foi, né? Teve Foi a lindo. honra de Vocês não têm noção, partilhar Leuas. comigo. Sim. E só que olha que engraçado, quando nasceu esse projeto, eu não morava em Alphaville ainda. Tudo estava sendo um preparo de Deus. Até que Deus me chamou para vir para cá. E eu falava, como assim, Deus? Não, imagina. E eu vim para cá, gente. Eu mudei para Alphaville. Eu eu nasci em Suzano, sou filha de paranaense. Mas eu vim para Alphaville em novembro. Eu morei um dia num hostel. Um Sim. mês e 15 dias num flat. Olha. 2 meses num apartamento compartilhado. E hoje eu moro no meu apartamento. Uau. E a que editora show. tem crescido e eu tenho vivido o meu propósito, mas não é sobre dinheiro ou conquistas, é sobre pessoas que estão sendo transformadas através dos livros. Que incrível, tá? E quantas lições, sabe? Dá um livro esse podcast. E a gente está ansiosa já pelo lançamento da sua obra, para que você possa reverberar essa história. E como você disse, no ato de amor ao próximo, né? Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós fomos construindo, não é só nosso. Exatamente o que você falou, tem que ser compartilhado. É um ato de amor ao próximo, não é verdade? Exato. Agora, dentro dessa dinâmica, a gente pode pensar, como você trouxe essa bagagem dessa construção do Destravar da Mulher Brilhante, o que você, com toda a sua experiência, toda a sua expertise, diria para a mulher que está assistindo a gente e a impostora está sentada do lado, dizendo assim, você sabe que isso não é para você, não tem nada para escrever, deixa disso. Ela está contando essa história, mas ela já tem o dom, ela já tem o talento, ela escreve bem, a outra já tem uma bagagem aí também. O que é que você diria do seu coração para essa mulher? Bom, mulher, você que nos ouve aqui, eu também tenho muitos medos, eu também tenho muitos achismos, mas de primeira instância eu aprendi a confiar em Deus, porque o plano de Deus, ele é muito mais perfeito do que o nosso. Então, talvez você acha que você é insignificante, que você é pequena, ou que você não merece viver o que nós estamos vivendo. Nós só estamos vivendo, não é porque nós somos melhores que vocês, é porque nós decidimos viver. Nós demos passos de fé, porque eu costumo dizer que Deus, ele te pede o passo de fé.
Ele não coloca o chão, ele é o chão. Exatamente. Então, que você tenha um pingo de amor por si própria, que você passe a confiar mais em Deus, confia em si também, no dom que Deus te deu, porque o dom que você tem é um dom intransferível. Se você dizer para Deus assim, disser para Deus, tá bom, Deus, eu não vou fazer porque eu não tenho coragem. Ele vai te respeitar, mas ele conta com você. Então não é sobre escrever um livro ou assumir o seu papel de protagonista da sua história. É sobre as vidas que serão transformadas através da sua história. Então não deixe para amanhã o propósito que você pode decidir viver hoje. Não é amanhã, é hoje. Sabe aquele negócio de, fulana, eu vou orar por você. Não deixa para orar amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Eu vou orar por você hoje. Hoje eu vou decidir sair dessa situação que eu estou. Hoje eu decido viver o meu propósito de vida. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O caminho, a rota, ela é bem difícil. Só que Deus, ele muda rotas, mas ele nunca vai mudar o destino. Então esse é o meu carinho e o meu gesto de amor para você, um conselho de quem realmente se levantou para construir algo. Olha que linda! Gente, Leoa, toma posse disso. É real, é possível. Não é num conto de fadas, não tem bala de prata. É em meio ao medo, é em meio às incertezas. É sair da zona do conforto, do quentinho, que parece conforto, mas é desconforto. É se desafiar, é romper. Você falou algo que, para mim, é um mantra de vida. É se movimentar. Porque uma outra coisa que eu disse, engraçado que eu disse isso na mentoria essa semana. Quando a gente não assume o nosso papel, enquanto adultas até que somos, a gente precisa ter uma responsabilidade até com Deus. Porque é muito comum que diante de uma insatisfação, eu não sei se você percebe dessa forma, ou de uma dinâmica desconfortável na nossa vida, a gente se mantenha inerte e a gente inclusive traga para Deus a justificativa do que não está acontecendo conosco. Isso. Né? É muito real isso. E eu não estou dizendo que não exista o não de Deus, porque eu acredito que o não de Deus também é proteção, mas a gente precisa estar atenta aos sinais. E os sinais não aparecem na inércia. Não. Eles aparecem quando você se movimenta. Você poderia, trazendo de novo a sua história, lindíssima, trazer a realidade daquele momento enquanto social media e continuar ali. Naquele contexto, achando que a tua vida era aquela. Você poderia ficar lá na empresa lá atrás. Sim. É só pagar os boletos, eu fico... Não, você precisou se movimentar para que Deus pudesse te acessar e te dizer, porque às vezes a gente tampa os ouvidos para Deus. Sim, total. E Deus te dizer, filha, não é aqui, filha, assim, filha, agora é esse o movimento. E Ele vai continuar fazendo isso com você, comigo e com você, mas a gente precisa estar disponível. Exatamente. A gente precisa se movimentar. Sim. A gente precisa se colocar no nosso lugar de filha. Exatamente. Faça por ti que eu te ajudarei. Sim. Outra coisa que eu sempre digo é que a especialidade de Deus não é fazer o possível. Não. Não é não. O possível sou eu que faço. O possível é você que faz. O possível é Tássia que faz. Sabe o que Deus faz? O impossível. O impossível quando você... Chega, me arrepiei. O impossível é quando você tá ali, tá para fechar um contrato e a pessoa te diz, vem para Alphaville. Você diz, isso é impossível. Você entende? Aí Deus age. Mas o possível você fez. Você poderia dizer, vou fechar esse contrato ou não. Aqui tá bom. E Deus não conseguiria mover. Eu acho, Sá, também que é legal isso que você está falando, porque a gente nunca pode perder a humildade de reconhecer que nós não somos absolutamente nada assim. Exatamente. Mas ele, como pai, espera que sua filha obedeça. Exatamente. Porque vai doer, vai ser difícil. E se eu passar fome? Mas como é que vai ser? Onde é que eu vou morar? Eu nem sabia onde é que eu ia morar quando eu vim. Mas você veio. Eu vim. Eu fiz a minha mala e vim, gente. Imagina. Então, assim, imagina, eu não sei nem o que está por vir.
mas eu sei que Deus estará comigo. Preparando, né? Até porque ele já viu o final da minha história, Sim. o final da história de Tássia. Ele já Ele já viu o final, escreveu. já escreveu. Só que a gente não tá vendo. E a Ele gente não vai precisa, mostrar. não. E a gente precisa confiar, Sim. a gente precisa agir, a gente precisa escutar. Você falou tudo, a gente precisa ter humildade. Sim. Muitas mulheres me dizem assim, eu faço muitas palestras, palavras, até no âmbito empresarial sobre fé. E depois essas mulheres, elas vêm me dizer assim, eu sinto Deus distante de mim. E com muito carinho, eu costumo dizer o que eu quero trazer para você aqui agora. Será que Deus está distante da gente ou nós estamos distantes de Deus? Será que é Deus que precisa chegar perto? Ele nunca esteve longe. Sim. Ou nós que precisamos nos ligar a Ele, nos conectarmos de uma forma personalíssima, do nosso jeito, mas com uma conexão única, para que a gente possa se permitir esse relacionamento. Porque quando a gente ouve a voz de alguém com quem a gente convive todo dia, a gente pode não estar nem vendo a pessoa, mas a gente sabe que é a voz daquela pessoa. E a voz de Deus vem nesse mesmo movimento. De tanto você se relacionar com Ele, foi o que Tássia nos trouxe, eu vivo isso também, a gente já consegue, pelo nível de relacionamento, não sei se você concorda, reconhecer. Aqui é, aqui não é, aqui ele confirma, aqui não era bem essa a dinâmica, isso é meu, isso vem de lá, e assim a gente vai formando essa teia. Sim, eu acho que, assim, por conta das minhas experiências, para mim, a paz ela é o termômetro das decisões. Excelente. Então, quando Deus ele traz paz ao seu coração, eu acredito que é o sim de Deus. Quando começa a trazer um desconforto, acho que é bom orar um pouco mais. Exatamente. Né? Porque eu acho que às vezes a gente tem uma necessidade tão aguçada de realizar as coisas que a gente para de perguntar para o realizador. Perfeito. Para o dono das coisas. Perfeito. Que maravilha. Tá, delicioso o nosso papo. Que jornada, ver que a gente foi fazendo toda uma trajetória e você deixou tantas lições para as mulheres. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Imagina que você hoje fosse escrever a sua cara, algo que você fosse deixar imortalizado. Então, assim, nós estamos em meio a um grande painel e nós estamos sendo convidadas a deixar uma frase, a deixarmos uma mensagem, que seria a sua mensagem no mundo, a mensagem que vem no seu coração agora também, aqui nesse campo que nós formamos, e que você sente deixar para essas mulheres, que você sente deixar nesse podcast, que é um podcast que mesmo que nós não estejamos mais aqui fisicamente, sim, ele vai estar imortalizado aí na internet, as pessoas vão dizer, nossa, que papo legal, que mulher incrível. O que é que você sente de deixar? Isso não foi ensaiado, viu? Essa não foi ensaiada. Bom, eu quero dizer para você que, independente do que as pessoas te digam, você é um livro vivo. Uau. A Bíblia diz que nós somos uma carta viva. Então, Deus, ele deseja que você conte a sua história para que outras pessoas sejam transformadas. Não é sobre status, é sobre você gerar transformação na vida do outro. É sobre se colocar no lugar do outro. Então, não deixe de viver a sua história, sobretudo compartilhar a sua história com outras pessoas. E, mais do que isso, não deixe de investir em conhecimento, principalmente em Deus. Conheça Jesus. Sabe, se aperfeiçoa de fato em conhecê-lo mais. Você precisa se relacionar com ele e calar as vozes que falam ao pé do seu ouvido. Porque quando tem muitas vozes, a gente não consegue ouvir a voz do mestre. Eita, que surreal! Agora, Leuas, você pode ter se sentido aqui estimulada, aguçada a escrever o seu livro. E eu queria que você fosse falar com Tássia. Tássia, assistiu o podcast, que delícia. Então, tá, eu queria, porque leoas, elas querem e elas anseiam o crescimento umas das outras. Isso. Leoas andam em bando, elas caçam em bando. Então, eu queria que você deixasse suas redes sociais, seu canal de contato. A gente vai colocar também na descrição do vídeo, mas também, para quem já está mais inquieta e louca para te mandar um direct, como você mandou lá atrás, deixa os teus contatos, o teu Insta, como é que entra em contato? Como é que fala com a Tássia Andrade, editora, né? Para ter noção de como é sair dessa dinâmica, de como é escrever um livro e por aí vai. Ótimo.
Bom, hoje eu tenho um Instagram, Tássia Andrade Editora, é Tássia com TH e 2 S, tá, gente? Opa, anota. Anota. TH e 2 S. Lá você pode falar comigo, eu vou te atender com muito carinho. Eu tenho uma consultoria para quem está começando financeiramente a se organizar, que é um valor mais acessível, onde eu vou te ensinar todas as técnicas do início ao fim, do título à conclusão. Você vai executar e escrever o seu livro. Tenho a mentoria também de acompanhamento, que é uma coisa mais intimista, mais detalhada, enfim, mais tempo também. Então, se você preferir a individual, também eu tenho. Independente da consultoria ser mais acessível o valor, ela também é individual, só que o tempo de duração é menor. Tá. Então, é possível sim escrever um livro do absoluto zero e em 30 dias. É possível, tá? Claro que assim, você não deve acelerar as coisas, porque você talvez esteja vivendo o seu livro, assim como eu, que vou lançar agora do Rascunho ao Legado. Mas eu tenho esses serviços para te atender e faço também o processo de publicação, caso você já tenha um rascunho na gaveta. Então, segue ela, bate um papo com ela. Minha amiga, que honra ter você aqui. Pra mim, Parabéns, gratidão. Esse podcast traz lições preciosas e eu tenho certeza que muitas chaves foram viradas por aí. Nós estamos muito felizes com a sua companhia. Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha. Se você lembrou de alguém que, sem sombra de dúvidas, está permeado em muito medo, em tanta insegurança, que sente que está fora do seu lugar no mundo, que tem dons e talentos que estão sendo subutilizados ou que estão sendo esquecidos e as pessoas estão adoecendo com isso, né, tá? Compartilhe esse episódio, porque nós vamos ficar muitíssimo felizes. Até o 4º episódio, um beijo muito especial, que Deus te abençoe. Lembre, você tem direito de ser você, você tem direito de ser feliz, e ser feliz é urgente na vida de cada uma de nós. Gratidão, minha amiga, um beijo muito obrigada, especial. meu amor. Foi Gratidão. ótimo estar aqui. Que bom. Que prazer. Gratidão. Obrigada, viu?